Olá, bom dia. Nós somos do Ministério O Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar uma palavra para vocês a respeito do amor que se tem a Deus. Este amor que se tem a Deus só é válido, só existe quando existe o amor ao próximo. O que significa que aquele que diz que ama a Deus, mas não faz nenhuma coisa boa para o próximo, ele está mentindo. Porque se é incapaz de fazer o bem a quem ele está vendo, as pessoas que estão ao redor dele, certamente o seu amor a Deus é apenas uma ilusão, uma construção mentirosa de seus pensamentos que estão presos a uma religiosidade esvaziada de substância real. Por isso mesmo, pense sobre isso. Será que você ama a Deus concretamente? Ou será que você apenas se ilude? Porque dizer que se ama a Deus por conta de pensamentos, você pensa coisas espirituais, você tenta ser uma pessoa espiritual, mas a espiritualidade concreta é uma prática que se tem em relação ao próximo. Aquele que ama a Deus faz o bem, e quem não faz o bem não ama a Deus. Assim está escrito em todos os ensinamentos de Cristo. O praticante do bem é aquele que é filho de Deus. O que diz que ama a Deus sem a prática do bem é filho do diabo. Assim foi dito por Cristo, porque os fariseus que negaram ajuda ao samaritano eram filhos do demônio, enquanto ao irmão judeu, perdão, não ao samaritano, mas ao irmão judeu que eles negaram ajuda. Mas o samaritano que ajudou esse pobre judeu caído, que foi roubado, que foi espancado, o samaritano que ajudou o que diziam que ele era o filho do demônio, o blasfemador, o herege, o cara que fez o bem, que era xingado pelos que se diziam filhos de Deus, este é verdadeiramente o Filho de Deus, um dos filhos de Deus. Logo, fica evidente que para se amar a Deus, deve-se amar ao próximo. E amar a Deus significa amar aqueles que estamos vendo com as nossas ações diárias. Amar os seus colegas de trabalho, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, sem criar contendas ou brigas, sem tentar passar por cima de ninguém para obter benefícios, sem puxar o tapete de ninguém no seu trabalho, sempre guardando a honra. E quando aqueles que são injustos blasfemarem de ti, você guarda o perdão e segue em frente, dando o seu melhor, porque quem faz o bem será recompensado por ele, e quem faz o mal certamente perecerá. Assim fica evidente, claro, diante dos olhos dos que creem verdadeiramente, que não é as suas palavras ou seus pensamentos que constituem a sua fé, mas são suas ações diante dos outros. Porque se temos as ações da justiça, do amor concreto, então temos Deus dentro de nós. Porque quem ama a Deus conhece a Deus e Deus está nele, porque Deus é amor. E quem vive em amor vive em Deus e Deus está com ele. Porém, aquele que odeia o seu próximo não está com Deus. Você pode ser a pessoa que mais frequenta centros religiosos, a pessoa que mais lê a Bíblia, a pessoa que conhece mais os segredos misteriosos, mas se você não tiver o amor ao próximo, ou seja, a prática do bem, tudo isso não serve para nada. Tudo isso é apenas uma ilusão que você criou porque tem medo do inferno, mas não quer amar a Deus e nem ao próximo, porque quem ama o próximo ama a Deus. Mas quem diz amar a Deus sem amar o próximo apenas finge, porque tem medo do inferno. As pessoas temem o inferno e por isso elas se iludem muitas vezes na religiosidade vazia. Elas buscam uma crença fácil, uma crença sem trabalho, uma coisa morna. Mas Cristo não chamou ninguém para mornidade, mas para ação. E ação significa
muitas vezes nos esforçarmos para vencer a nossa própria vontade, para que o bem resplandeça, ou seja, perdoar as pessoas negativas do seu emprego que falam mal de você, perdoar alguém que te fez algum mal, agir bem para aquele que muitas vezes você não gosta. Não estou dizendo para você ser um fingido, tem pessoas que você não gosta, é a realidade. Mas amar o próximo vai além do gostar. Você deve amar o próximo, não gostar do próximo. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você tem o dever de agir bem para com ela, agir com honestidade, com sinceridade, com ética, porque é isso que faz o verdadeiro filho de Deus. Agora, gostar de todo mundo você não vai gostar. E nem tente fazer isso porque isso é loucura. Você pode não gostar das pessoas, de algumas pessoas, claro. Ninguém vai não gostar de todo mundo. Porém, você deve amar todos, porque o amor é uma escolha. A escolha do bem, para que assim estejamos sendo como o próprio Deus. Não pense que Deus gosta de todo mundo. A Bíblia deixa muito claro que ele se enfurece com a grande maioria das pessoas. Porém, ele ainda assim despeja o seu amor sobre todos, tendo paciência para com todos, esperando que as pessoas se arrependam e busquem fazer o bem enquanto ainda há tempo. E assim também devemos proceder em nossa caminhada cristã, porque esta é a fé genuína, um amor horizontal que se direciona o céu. Você ama horizontalmente, de modo que é como se este amor horizontal de ser humano para ser humano se direcione para a eternidade. Foque em Deus, porque quando se ama ao próximo, está se amando a Deus. Quando se faz o bem ao outro, está se fazendo o bem diante de Deus. E muitas vezes Deus vai falar: você fez o bem a esse fulano, a esse outro, e foi como se você tivesse feito para mim. Eu fico muito feliz por ter feito isso. Não é assim que Cristo disse em Mateus 25, quando ele chama as pessoas para o juízo eterno e convoca os seus santos, colocando eles à direita, e convoca os injustos, colocando eles à esquerda, e diz aos justos que os que fizeram o bem, aqueles que fizeram a vontade de Deus e fizeram o bem às pessoas, alimentos aos necessitados, roupas, visitas aos doentes, ajuda, palavras boas para levantar quem está caído. Quem fez isso, Cristo fala, vocês fizeram a mim. Vocês fizeram a mim. Porque quando vocês fazem qualquer tipo de bondade, com sinceridade, é como se vocês estivessem fazendo a Deus, ou seja, vocês estão amando a Deus quando amam ao próximo. Já aqueles que não fizeram nada, os que disseram Senhor, ou que nem disseram Senhor, receberão uma palavra dura, a palavra da maldição. E disse Cristo aos injustos no juízo, dirá Cristo a eles: apartem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e ninguém me vestiu, eu estive sem casa e ninguém me acolheu, eu fui estrangeiro e ninguém me recebeu, eu estive preso e ninguém me visitou, eu estive doente e ninguém se compadeceu de mim. Então os injustos vão dizer a ele: quando nós deixamos de fazer estas coisas ao Senhor? Então ele responderá: quando vocês não fizeram a um destes pequeninos. Ou seja, quando vocês não fizeram isso às outras pessoas, vocês não fizeram a mim. Em outras palavras, quando vocês não amaram o próximo, vocês não amaram a mim. E quando não amam a mim, eu não estou com vocês, de maneira que assim vocês não têm a vida eterna e padecerão a condenação. Percebem? Esta é a diferença entre a fé genuína e a fé falaciosa, a fé mentirosa. O que diz Senhor, Senhor e não faz. O que diz Senhor, Senhor e não busca o bem de ninguém. O que diz Senhor, Senhor e vive no pecado. Vive blasfemando de Deus. Vive reclamando de Deus.
vive reclamando do próximo, vive reclamando do emprego, vive reclamando da própria vida que ela mesma faz uma maldição, porque as pessoas fazem maldição da própria vida, porque perdem tempo, não estudam, não se dedicam, não fazem nada, e reclamam, 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 e assim não fazem nada do que Cristo ensinou, não praticam o bem a ninguém e vivem em trevas, em um ciclo repetitivo até a condenação. Pois é assim que Cristo disse que os homens que vão ser condenados vivem. Só que ele chama as pessoas ao amor verdadeiro. Não estou dizendo aquele amor água com açúcar, coisa fofinha, coisa. Isso não é amor. Isso é uma mentira, uma ilusão. O amor é a verdade. O amor é fazer o bem. É uma decisão prática de agir com retidão, de trazer aquilo que é puro aos seus próximos, de evocar a divindade na terra, ou seja, encarnar Deus na terra. Você tem que ser como Deus dentro da sua casa. Você tem que ser como Deus no seu trabalho. Você tem que ser como Deus na sua escola. Você tem que ser como Deus quando você estiver no ponto de ônibus, na rua, nas suas redes sociais. Você tem que ser Deus na terra. Entendeu? Só que não distorçam o que eu estou falando. Muitos vão falar: nossa, você está falando que nós temos que ser com Deus. Não foi isso que Deus disse? Sejam santos como eu sou santo. Sejam perfeitos como eu sou perfeito. Sejam como eu. Assim deve ser. Não estou dizendo que para você ser adorado, não. Este Deus que deve ser adorado é um só. Só que os seus filhos devem ser como ele em atitude. E é disso que se trata o amor a Deus. Quando escolhemos ser como Deus na terra, fazendo aquilo que Deus faz ao próximo. O que Deus faz ao próximo? Deus é misericordioso. Deus tem paciência, porque se ele não tivesse, já teria matado todo mundo. Deus ama o próximo, faz o bem a todo mundo, até as pessoas que odeiam ele. Deus age com retidão sempre. Deus guarda aquilo que ele promete. Quando ele promete uma coisa, ele faz. Deus guarda a santidade do seu coração. Ou seja, ele faz o bem aos outros, sem esperar nada em troca. Ele não permite, vamos colocar assim, que seus pensamentos pratiquem o mal, porque ele é bom. Da mesma forma, devemos recusar os maus pensamentos. Deus faz tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que há de mais elevado, de mais perfeito. Nós devemos seguir esse exemplo se quisermos ser como Ele, de maneira que assim estaremos amando a Ele, porque quem ama deseja ser como. Aquele que ama deseja ser como. Não é isso que muitas pessoas, quando dizem que gostam de um cantor, gostam de um ator, eles dizem, ou de um escritor, eles dizem, eu gostaria de ser como esse cara é um gênio, gostaria de ser como ele, porque ama aquilo que ele faz, porque ama as suas obras, porque ama as suas atitudes. E se amamos a Deus, devemos ser como Ele. E como seremos como Ele, se não fazendo o bem àqueles que estão aqui presentes? Esta é a única forma de sermos como Deus. A única forma de se amar a Deus é fazer o bem ao próximo. A única forma de sermos como Deus é agirmos com retidão e integridade diante do próximo. Porque quem age bem diante das outras pessoas, age bem diante de Deus. Porque quem faz o bem com sinceridade, não estou falando falsidade, porque muitas pessoas fingem diante do próximo, mas por detrás são mentirosos, são os corruptores, são falsos. Estou falando com sinceridade. Quem faz o bem ao próximo com sinceridade faz o bem diante de Deus e é agradável a Deus. Eles são os bem-aventurados de meu Pai, disse Cristo. Os bem-aventurados, quem me agrada, quem faz o que eu gosto, quem foi resgatado da condenação, quem recebeu a filiação no meu povo, ou seja, foi recebido como filho de Deus.
como participante do reino eterno, aquele que receberá uma coroa de ouro e um cetro de ferro para governar, aquele que será chamado rei e sacerdote, aquele que será colocado como coluna do templo de Deus no céu, aquele que será chamado filho do Deus vivo, unido ao grande Senhor, o Cristo. Estes que são os praticantes do bem, que têm fé verdadeira no Filho de Deus. Porque a graça de Cristo vem para que as pessoas tenham as atitudes de Cristo. A graça de Cristo não é apenas um meio de salvação. As pessoas falam, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E está certo isso. Porém, a maioria dos que dizem isso estão excluindo que aquele que recebe a graça, aquele que crê de verdade para receber a graça, vai fazer o que Cristo manda. Quem não faz, não crê. Quem não faz, não tem a redenção. Não importa o que as pessoas digam, quem não faz o que Deus manda, quem não busca mudança, quem não busca um sentimento superior, quem não busca amar o próximo, quem não busca fazer o bem a ninguém, não tem a Deus. Não tem, não, é impossível que tenha, porque quem tem a Deus pratica as obras de Deus. E as obras de Deus são a justiça, a retidão, o amor ao próximo, a bondade, a paciência, o perdão, a retidão. E isso muitas vezes vai requerer um esforço grande da parte das pessoas. Agir bem no emprego, estudar, trabalhar, ter paciência, tolerar, amar os filhos, a esposa. É um trabalho. É o trabalho da existência, da vida. O Evangelho de Cristo, a graça de Cristo não vem para fazer com que as pessoas sentem e fiquem olhando para cima, esperando que Deus faça por elas. Mas a graça de Cristo vem dizendo: vocês são perdoados porque têm fé. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar pelo bem. Não foi isso que Cristo disse? Eis que eu vos envio a todo mundo para pregar o Evangelho, para fazer o bem, para realizar o bem, para salvar as pessoas, para ser um exemplo, para ser luz. Eu não trouxe a graça de Deus para vocês sentarem no sofá e esperarem que Deus faça tudo por vocês, ou para simplesmente dizerem eu sou salvo porque eu acredito. Não foi por isso. Não foi para isso que eu dei a graça de Deus a vocês. Cristo mostra isso em todos os seus ensinamentos. Chamei vocês ao trabalho, ao fardo que é leve, a um trabalho superior, ao trabalho de elevação, que leva os outros ao bem, à redenção, à salvação, à retidão, à justiça, ao trabalho redentor. Você trabalha na sua casa, ajudando sua família. Você trabalha educando seus filhos. Você trabalha quando ajuda o próximo. Você trabalha quando visita um hospital, quando visita um asilo. Você trabalha quando dá uma esmola ao pobre. Você trabalha quando você dá uma palavra de força a alguém que está necessitado. É tudo trabalho. Não é ficar parado esperando a coisa acontecer. Não é acreditar somente, mas é acreditar orientado ao trabalho. Isso é amar a Deus. Sabendo que esse trabalho você faz para o próximo e não para Deus. Só que Deus recebe esse trabalho como se fosse para ele. Aí que está a grande jogada. Você só ama a Deus amando o próximo. Você só trabalha para Deus trabalhando para o próximo. E se você não quer fazer nada para o próximo, você não quer fazer nada para Deus. É muito simples. Pensem sobre isso. Mudem enquanto ainda há tempo, porque se você está vivo ainda há tempo, porém quando você morrer será tarde demais. Se inscrevam no canal, cliquem no sino para que vocês recebam as notificações e possam acompanhar as postagens novas e compartilhem com o máximo de pessoas para que mais gente tenha acesso a essas informações e possa refletir sobre suas atitudes e mudar para ter uma fé genuína e não uma mentira. E não uma ilusão, mas a verdadeira fé do trabalho de Cristo, do trabalho de Cristo. Não apenas da crença em Cristo, mas a crença orientada à ação, porque esta é a verdadeira fé.